Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, hoje, dia 23 de dezembro de 2024. Daremos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. E hoje quem vai coordenar os estudos é o José Barbosa. José, fica com você agora. Ok. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo a Ele por mais um dia, nossa caminhada terrena, que esses estudos de hoje possam nos auxiliar no entendimento dessas palavras, das informações que os Espíritos nos trazem, para melhorar a nossa performance terrena. E assim nós agradecemos ao Pai Celeste pelo dia, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Que Ele ampare e proteja a todos nós hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, o nosso estudo de hoje é relativo ao capítulo 6, Relações de Além-Túmulo. Então, começamos com a pergunta 274, onde Kardec faz a seguinte pergunta: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes? Aí ele complementa mais outra pergunta: há entre eles subordinação e autoridade? A resposta, a maioria de nós já sabemos. Sim, realmente tem essa hierarquia muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Isso nós vemos muito quando tem um exemplo de que o Dr. Bezerra de Menezes, a ascendência moral dele sobre os obsessores é tão grande que se ele chegar de perto, a morosidade dele fazer com que aquele obsessor mudasse o modo dele de ser. Então, essa ascendência é só moral. Não adianta você querer ser o cara, o general 5 estrelas, do outro lado ele não é nada. E que nós vamos ver mais na frente. A 274A, ele diz assim: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Conforme foi nos colocado na pergunta anterior, a resposta que é irresistível. Ou seja, quando a pessoa, o ser, é moralmente mais elevado, não tem como o espírito inferior resistir à sua autoridade. Ou seja, é irresistível. A 275, ele nos diz assim: o poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Isso aqui tem uma história interessante era uma rainha na época encarnada, e os seus servos, na época que ela tripudiava sobre eles. Quando desencarnou, essa rainha, ela viu os seus servos no plano espiritual, e ela lá embaixo e eles lá em cima. Vem justamente corroborar na resposta que diz aqui que o poder e a consideração do homem desfrutado na Terra não tem nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Só se ele tivesse essa condicionante que nós vimos na pergunta anterior sobre a autoridade moral. Isso sim, isso dá supremacia. Nesse caso aqui, não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E aqui ainda coloca para nós verificarmos os salmos. Então, a autoridade terrena e a autoridade espiritual não tem nada a ver, a menos que seja só moral. A 275A nos diz assim: como devemos entender esta elevação e esse rebaixamento? Aí a resposta para Kardec é o seguinte: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Aqui tem uma pequena história da época do Império Romano, que o
o cara lá que lavou as mãos, que mandou prender Jesus, ele era o chefe. Quando ele desencarnou, o cara que era subordinado a ele passou a ser chefe dele no plano astral. Então veja, essa elevação e rebaixamento, o elevado aqui na Terra, no plano espiritual, ele pode ser rebaixado. A 276. Aquele que foi grande na Terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Com certeza. Desde que se está patente, se tiver vinculada ao egoísmo, ao orgulho, então essa pessoa com certeza vai se sentir humilhado vendo aquele que era seu inferior aqui na Terra ser exaltado no plano espiritual. Então a resposta que ele nos diz é assim: quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então isso vem patente, verificando que se nós queremos realmente ter posição alguma no plano espiritual, nós temos que fazer o nosso dever de casa, fazer a nossa elevação moral aqui na Terra para que possamos ser alguém no plano espiritual. Aí ele coloca outra pergunta correlacionada com as 276. Tipo assim, o soldado que após a batalha se encontra com seu general no mundo espiritual, reconheces ainda como seu superior? Depende. Se o título, como os espíritos nos colocam, nada vale. O que vale é a superioridade moral. Como é a resposta que nos dão aqui, o título não é nada. A superioridade real é tudo, ou seja, a superioridade moral. Se esse general, no plano físico, ele era uma pessoa de moral elevada, com certeza o seu subordinado reconhecerá a sua superioridade no plano espiritual também. Ao passo que, se for só o título, como nós vemos no plano terreno, nada vai valer no plano espiritual. E a 278, nós temos a seguinte pergunta: os espíritos de diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Aqui nós podemos fazer a correlação entre nós encarnados. Aqui tem diferentes tipos de pessoas. Estamos aí, juntos e misturados. E aí a pergunta é justamente nesse sentido: os espíritos de diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem dos outros. É igual nós aqui encarnados. Nós convivemos uns com os outros, mas se distinguem. Não é a mesma coisa. Não somos todos iguais. Aí, continuando a resposta dos espíritos, eles dizem assim: eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos. Tal que acontece entre nós. É todo um mundo do qual o nosso é pálido reflexo do plano espiritual. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou família de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que se visam. Aqui nós vemos também, em relação ao plano, aos encarnados, quantas pessoas se reúnem com que esse grupo se reúne com que sentido? Nas simpatias, tipo em relação, com um exemplo básico aí, em relação à bebida. Aqueles que se comprazem no mesmo vício se reúnem para fazer aquilo ali. Ao passo que aqueles outros que querem se reúnem para o bem, também estão no mesmo sentido. Então, a união é nesses sentidos, que os das mesmas categorias se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou família de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que se visam. Aqui os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo contrário, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pelas necessidades que se acharem entre seus semelhantes.
a eles. Kardec coloca um adendo aqui dizendo assim: tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem, lado a lado, sem se falarem. Isso nós vemos muito no nosso planeta Terra, do lado encarnado. Aí, continuando. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? É tipo nós. Vamos pegar outra analogia com nós encarnados. Nós podemos ir em todos os lugares? Tipo, um mortal igual nós, podemos ir direto na Casa Branca? Não tem como, né? Então aqui eles dizem, os bons espíritos vão a toda parte. E assim deve ser. Com que finalidade? Para que possa exercer sua influência sobre os maus. Tem outro aspecto também em relação aos espíritos inferiores, que eles, devido à sua densidade, eles não conseguem galgar aquelas esferas mais elevadas. Então, o padrão vibratório é diferente, então eles não conseguem acessar. Aí ele continua dizendo assim, mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com as suas paixões inferiores. Nós temos o exemplo disso aqui no nosso lar, onde muitos seres chegavam ao portão querendo adentrar ao nosso lar, mas eram impedidos. Por que eles eram impedidos? Justamente para não perturbar aqueles que lá se encontravam em tratamento. Então, por isso que nem todos podem ir em qualquer lugar, principalmente esses das classes mais inferiores. A pergunta 280 nos diz assim: qual a natureza das relações entre bons e maus espíritos? Qual é a natureza entre os bons e os maus? Podemos novamente fazer uma comparação entre nós encarnados. O encarnado, a pessoa física boa, vamos dizer assim, nós julgamos ela boa. Qual que é o objetivo dela? Não é ajudar os seus semelhantes, não é fazer o bem? E aqueles seres, os nossos irmãos encarnados também, que não querem saber do bem, qual que é o objetivo deles? Não é fazer o mal? É mais ou menos idêntico em relação aos espíritos. Então, os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. Essa é a missão dos bons. E nós devemos nos classificar aí. Em que patamar nós estamos? Estamos nas categorias dos bons ou ainda... Então, um pouquinho dos maus pendores está entre nós ainda. Aí vem a pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Porque eles tentam cada vez mais, principalmente nessa época que nós estamos passando, fazer com que nós não prossigamos nesse caminho, nessa busca por Deus. Então, qual a razão disso? Aí Kardec vem nos esclarecer. Pelo despeito, os inferiores, de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentaram. Isso também não acontece entre nós. Então, vejam, nós, querendo ou não, estamos sempre constantemente envoltos por essas induções negativas, e para que nós não prossigamos na nossa jornada de iluminação. Porque esses seres querem o quê? Manter o controle sobre a humanidade, deixando aí nós refém deles.
Então, por isso que é importante nós consigamos vencer essas influências que eles tentam a cada momento, cada vez mais, sobre o nosso campo psíquico. Aí a pergunta 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Aí eu pergunto para nós, como é que nós nos comunicamos? Nós, encarnados, nós usamos a palavra. E essa palavra, ela é transmitida através do quê? É através de ondas, e essas ondas se propagam através do quê? Né? Então, aqui, em relação aos espíritos, como é que eles se comunicam? Kardec nos esclarece do seguinte sentido. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. Ou seja, o fluido universal é o veículo da transmissão do pensamento. Como para nós, o ar é o veículo do som. Ou seja, a nossa fala aqui no plano físico é levada através do ar. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro, ou seja, o fluido cósmico universal. E nesse aspecto aqui, na comunicação entre os espíritos, as de classes inferiores, eles precisam ainda da palavra, ao passo que aqueles que já estão mais adiantados não usam mais a palavra. Eles usam a parte só pensamentos. Um entende o que o outro está pensando. É o que vem falar aqui na pergunta 283. Ele nos diz assim: os espíritos podem reciprocamente, podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem entender-se uns dos outros? Veja bem, vamos repetir a pergunta. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Então vamos lá. A resposta que Kardec nos dá. Eles não podem. Para eles tudo é patente. Ou seja, aqui no plano físico nós escondemos. A vestimenta física, ela faz com que nós possamos nos esconder os nossos pensamentos nela. Só se a pessoa tiver a parte da telepatia, ela consegue ouvir, sentir os nossos pensamentos. Mas a maioria não tem isso. Então, segundo Kardec, eles não podem, porque para eles é tudo patente. Sobretudo quando são perfeitos. Ou seja, esses espíritos perfeitos, eles podem ler os nossos pensamentos. Por isso que diz que nada está escondido. Eles veem e sabem de tudo. Então eles podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornarem invisíveis a outros, se assim julgarem úteis. Isso nós temos várias histórias daqueles socorristas que vão aos umbrais em busca daqueles irmãos que já estão em condições de serem retirados dali, para que eles possam ser percebidos, ele adensa os seus campos perispirituais. Ou se eles não adensassem, eles não conseguiriam ver, ou seja, tornam-se invisíveis aos socorristas. Os socorristas tornam-se invisíveis a eles. Então, por isso, é justamente nesse sentido aqui. Se eles quiserem, eles podem se tornar invisíveis. Só os que são perfeitos. A pergunta 284. Como é que os espíritos que não têm mais corpos podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eles não têm corpos físicos, mas eles têm os outros corpos, ou seja, eles se apresentam no plano espiritual como perispírito.
Aí Kardec nos diz assim: eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros. Como nós, encarnados, temos os nossos corpos físicos. E assim nós nos tornamos individualidades diferentes, mesmo que seja gêmeos, né? Através do nosso corpo físico são diferentes. Aí a pergunta 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Então, se na convivência terrena eles partiu para o plano espiritual, eles vão se reconhecer do outro lado? Sim. E assim de geração em geração. Então, aqueles laços não se perdem e no plano espiritual nós vamos reconhecer os amigos, parentes e assim por diante. Aí a 285A nos diz assim: como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Supomos, o neto vai reconhecer o avô se o avô partiu quando o neto tinha tenra idade. Aí a pergunta ou a resposta de Kardec: vemos a nossa vida passada, quando nós partimos para o plano espiritual, se tivermos condições, né? Nós vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro. Então nós vamos olhar a nossa vida como se fosse uma retrospectiva da nossa vida, como se fosse um livro. Vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos as suas passagens da vida para a morte. Por isso que os espíritos conseguem reconhecer aqueles que foram seus afins na Terra. Aí a 286, ele diz assim: ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos? Por exemplo, nós partimos para o plano espiritual. Nós vamos de imediato ver os nossos amigos e familiares? Depende, né? Então, vai depender do quê? Do grau de consciência de cada um de nós, quando partimos para o plano espiritual. E Kardec nos coloca sempre, nem sempre imediatamente, porque a doutrina espírita nos coloca que dependendo da condição do ser como encarnado, ao que ele partir para o plano espiritual, tem aquele período de perturbação, e esse período ele vai depender da situação da pessoa, vai demorar aí 1 mês, 2 anos, 3 anos, e assim por diante. Ou pode ser imediatamente ele se reconhecer, que vai depender da nossa situação. Por isso que a resposta foi nem sempre imediatamente. Como já dissemos, precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar do véu material. Então tem aqueles relatos daquelas pessoas muito materialistas que partem para o plano espiritual e ficam agarradas ao veículo, ao corpo, por muito tempo. Até tem história dos guardiões, em cima o livro do Guardião da Meia-Noite. No livro lá conta a história dele, que nos relata que ele ficou mais de 100 anos vinculado ao corpo dele, que já era um cadáver, né? Então, veja, por isso que o Kardec nem sempre é imediatamente esse reconhecimento no plano espiritual. A 287. Como a alma é acolhida na volta ao mundo dos espíritos? Vamos fazer novamente aqui uma comparação. Nós estamos em viagem, retornamos para a nossa casa, deixamos os familiares. Quando nós retornamos, nós somos acolhidos por aqueles que ficaram em nossos lares. Então, aí tem a diferença, a do justo e do injusto, né? Do bom e do mal. O bom
quando retorna ao plano espiritual, tem aquela acolhida para aqueles seres que estão velando por ele, pelos mentores, pelos amigos, pelos familiares, que vêm, muitas vezes até ajudam no seu desenlace. E ao passo que aquele que não é bom, né? Muitas vezes ele sai dali já direto para outras regiões penosas. Por que ele vai direto? Pela sua vibração, que é o magnetismo dele, e o magnetismo do umbral inferior, é tipo assim, é uma atração irresistível, e ele vai direto para lá. Ou também tem aqueles seres que vêm buscá-lo. E a resposta nos diz isso. A do justo, como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que despreza. A 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outros espíritos mal? Aqui nós podemos até fazer outra comparação em relação aqui terreno. No presídio, quando chega um ser maldoso lá, aqueles que lá se encontram sentem alegria por estar retornando um parceiro deles. Então, aqui diz, repetindo a pergunta, que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? A resposta nos diz, os maus ficam satisfeitos quando veem seus seres semelhantes a eles e também como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na Terra. Há um ladrão entre seus iguais. Ou seja, eles têm essa recepção do lado negativo. Aqui, a história de Pilatos cabe nesse pequeno trecho aqui, nessa pergunta 288. Que quando Pilatos partiu para o plano espiritual, tinha um servidor dele lá, que era o chefe da guarda, que tinha morrido antes. E esse chefe da guarda pegou Pilatos como servo dele, como prisioneiro. Então, inverteu os papéis. Então, dá para a gente ver mais ou menos nesse sentido aqui. A pergunta 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a Terra? Aí, novamente, sim e não. Depende como nossos parentes partiram, depende como nós estamos, como nós partimos. Então, tem várias possibilidades. Se nós, encarnados, partimos de maneira não boa, ou seja, nossos atos aqui eram reprováveis, com certeza, dificilmente os nossos parentes vão conseguir nos encontrar. E mesmo se vierem, nós não vamos ter condições de vê-los, porque eles estarão num padrão vibratório diferente, ou seja, vão estar invisíveis a nós. E se estivermos bem, aí sim, eles virão e nós vamos conseguir vê-los. Então a resposta de Kardec nos diz também assim, sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram, felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, ajudando-na a desprender-se dos laços corporais. Ou seja, quando nós trilhamos nosso caminho aqui com honradez terrena, né? Aí eles vêm, ajudam até a desprender-se dos laços, desligando os laços que nos prendem à matéria. Isso é uma graça concedida aos bons espíritos
quando os seres que os amam vêm ao seu encontro. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. Para estes, é considerado uma punição. E a última pergunta: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Novamente vem o velho questionamento. Depende. Depende do quê? Da elevação. Porque nós vimos até aquelas histórias que as pessoas se matam por amor. Eles vão se encontrar no plano espiritual, o casal? Depende da elevação de cada um. Eles vão continuar juntos? Também depende. Então, Kardec nos coloca, depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Seria até injusto. Então, vamos pegar novamente, é um casal. Um está trabalhando 24 horas para o seu adiantamento e o outro não está nem aí. Seria justo, quando forem para o plano espiritual, ficarem juntos? Com certeza não. Aquele que trabalhou vai colher os bônus. E aquele que ficou na inércia não tem condições de andar junto. Só poderão caminhar juntos quando os dois estiverem para a passo, né? Os dois estiverem no mesmo ideal de servir ao Pai Celestial. Então, por isso que Kardec coloca, se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Ou seja, aquele que estava atrasado tem que caminhar mais depressa para alcançar o que está à sua frente. Então, além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então fica para nós aí uma grande lição. Nós temos os nossos familiares que já estão numa posição melhorzinha que nós, dizendo assim, né? Queremos ficar ao lado deles, até que gostaríamos. Se nós trabalharmos realmente com afinco para nos igualarmos a ele, aí sim, teremos condições de trabalharmos junto no plano maior. Caso contrário, eles não vão ficar parados esperando a nossa disposição de querer buscar essa nossa elevação. E assim, nós encerramos essa primeira etapa, essa parte das relações de além-túmulo, para que nós possamos refletir, né, sobre a nossa posição no plano maior. Como é que nós queremos e gostaríamos de estar no plano astral, quando chegar nossa vez de buscar esse novo caminho. E o caminho nós sabemos, é buscar cada vez mais a nossa transformação, seguir os caminhos do Cristo. E assim nós vamos cada vez mais galgando essa fortaleza, essa transformação, que é a transformação moral, que vai realmente fazer diferença na nossa chegada do outro lado. E assim nós vamos ter junto a nós os nossos mentores, nossos guardiões, nossos amigos, nossos familiares, e assim formando essa grande família, que é a família espiritual. E assim nós agradecemos a todos. Abadia, fica com você. Obrigada, José. Se alguém quiser perguntar algo para o José, ou quiser falar algo sobre o assunto, fique à vontade. Só abrir o microfone.